Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta declaração de Jesus é um dos momentos em que ele, após a ressurreição e antes da ascensão, deixou com os seus seguidores a missão que seria a base de funcionamento da sua igreja. É sobre isso, sobre a missão da igreja de alcançar a todos os povos, que a gente vai conversar um pouquinho nesse podcast de hoje. E assim iniciamos mais um episódio do nosso PIB Florida Cast. Eu sou a Fernanda Poleza e junto com o pastor Ney Ladeia, temos a honra de receber aqui no nosso estúdio Kevin Bradford. Ele que é missionário já há mais de 20 anos no Brasil, pastor aqui nos Estados Unidos, idealizador do curso Perspectiva no Brasil, que já conta aí com mais de 10 mil alunos. E eu tenho certeza que vai ser um episódio imperdível e você fica aqui e acompanha a gente. Seja muito bem-vindo, pastor Kevin. Obrigado, Fernanda. Pastor, Privilégio honras. poder recebê-lo, alegria poder recebê-lo, pastor. E eu queria que começasse compartilhando um pouco aí de sua experiência de início de ministério no Brasil. Fale um pouquinho, rapidamente, sobre isso, depois a gente caminha para essa visão geral de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Tá bom, obrigado, Ney. Nossa chegada no Brasil aconteceu em 1990, foi na época do presidente Collor, que para nós surgiram vários assim, desafios e nós fomos assim, apresentados com maneiras diferentes para confiar em Deus. Mas Deus supriu muito através de irmãos das igrejas que nos acolheram, que nos ajudaram, nos orientaram. E para nós foi um grande prazer, uma aprendizagem grande, mas também um grande prazer. E de lá, de São Paulo, nós passamos para Atibaia, onde trabalhamos durante esse tempo todo, os 20 anos, com Palavra da Vida. A Palavra da Vida, o Ministério de Ensino, principalmente treinando jovens para liderança pastoral e também na minha área de missões. Então, nossa visão vindo para o Brasil foi treinar os brasileiros e outras nacionalidades para servir no campo missionário, seja que for, no Brasil ou outro país. E, pela graça de Deus, vimos, acho que algumas centenas de pessoas, alunos, que passaram pela escola para serem treinados e depois serem enviados para esses diversos campos. Nós sempre olhamos ao Brasil com bons olhos. Eu, mesmo depois de mudar-se para cá, em 2011, nós passamos para cá para ajudar a família em alguns sentidos. A minha sogra ainda mora conosco em Oklahoma, nosso estado agora, e também os meus filhos estavam ingressando para a faculdade, mas nós sempre olhamos ao Brasil como assim, nosso país também, nosso país adotivo. Mas eu consigo voltar para lá, acho que umas 2 ou 3 vezes por ano. Estive lá em janeiro, volto agora em julho. Se Deus quiser, eu volto outras vezes o ano que vem. O pastor é americano e a família é brasileira, então? Isso, de coração, com certeza. De nascimento, somente as nossas primeiras 2 filhas nasceram no Brasil. 2 brasileiras. É interessante, pastor, porque esse movimento de ensinar sobre missões e de infundir nas pessoas essa paixão por missões deve ser um movimento interessante, porque, primeiro, essa chama no seu coração o levou a fazer missões. Isso. Então, essa mesma chama que o levou ao Brasil, hoje é transmitida aos outros através dessa proposta de ensinar sobre missões. É interessante essa conexão. A gente reúne experiência e autoridade ao fazer esse trabalho. Sim. Para mim foi interessante. Eu não fui criado num lar cristão. Na verdade, eu fui criado à margem da igreja. Os meus pais não deram muita importância à frequência na igreja. E mesmo assim, quando a gente esteve lá, quase nunca ouvimos a mensagem bíblica. Então, quando eu saí da minha casa, indo para a faculdade, eu me desliguei completamente da igreja. Mas, pela graça de Deus, no meu 2º ano de faculdade, uma moça que eu estava começando a namorar, ela me contou as boas novas sobre Jesus. E isso fez toda a diferença. Foi uma coisa tão simples,
Eu brinco que quase que fosse uma quebra-cabeça de 4 peças apenas, aquelas mais simples possíveis. Mas eu nunca tinha unido as 4 peças até aquela noite. E aí caiu a ficha, eu entendi exatamente quem era Deus, por que Jesus veio, e também o meu propósito. Eu comecei a entender mais qual era o meu propósito na Terra. E na faculdade, muitos dos meus colegas já eram internacionais, do Irã, assim, da Turquia, da Rússia. Então, essa era a convivência minha. E, para mim, era muito natural, desde o início, compartilhar para eles o que estava acontecendo na minha vida naquela época. Então, para mim, acho que não sabia o que seria o futuro. Estava cursando engenharia na época, mas pensei, coisa mais natural é contar sobre o Salvador e a diferença que ele estava fazendo na minha vida. A visão para o Brasil veio mais tarde. Eu entrei, depois da faculdade, entrei num seminário bíblico para ser treinado para ministério de algum tipo. Não sabia exatamente o que seria. Mas lá mesmo, depois de uma experiência no Haiti, depois do meu segundo ano, eu passei um verão inteiro, 8 semanas lá, na ilha, e o líder da equipe, ele foi muito sábio. Ele nos colocou em diversos contextos, vários ministérios, e conhecemos o trabalho da igreja, também outros trabalhos pioneiros, conhecemos diversas pessoas em Porto Príncipe e também no norte da ilha. E foi realmente muito impactante essa experiência de curto prazo. E tanto é que, depois daquele verão, eu pensei, eu sei que Deus quer que eu trabalhe em algum campo estrangeiro. Eu não sabia exatamente onde. Eu pensei, talvez não vai ser o Haiti. Eu já voltei para o Haiti depois, mas vai ser em algum campo estrangeiro. E fui procurando mais informações sobre as diversas necessidades ao redor do mundo. E, finalmente, um outro amigo me contou sobre o Brasil, uma oportunidade que existia, treinar pessoas para missões, e isso que eu entrei. Que interessante, né? Que história bonita, que história bonita. Muito bonito. E o mover de Deus, né? A gente vai vendo o quanto Ele vai direcionando e a gente não entende o que vai acontecer e depois a gente vê que tudo fez sentido. Isso, isso. E ser no Brasil. E pelo que a gente percebe, essa junção de paixão pessoal, dedicação pessoal de vida, desejo de treinar e despertar pessoas para missões, mas também essa preocupação de leitura de cenário, de fazer uma leitura do que era o desafio de evangelizar as diferentes etnias. Eu acredito que essa soma acabou dando a mistura que deu origem à proposta do curso Perspectivas. Fale um pouquinho para a gente sobre o nascimento desse curso. Tá bom. O trabalho principal no seminário, desde o início lá, foi treinar as pessoas que já tinham alguma chamada ou um desejo. Alguns ganharam esse chamado enquanto estiveram estudando lá, mas outros já se ingressaram no seminário para serem treinados. E assim que fizemos durante esses anos, nós treinamos pessoas, mas de vez em quando eu recebia ligações. Olha, pastor, eu estou de volta na minha igreja e eles querem fazer alguma conferência missionária. Como que a gente faz? Eu pensei, tudo bem. Eu sempre procurava dar algumas orientações, mas outra ligação. Pastor, eu quero servir como missionário na Angola, ou Moçambique, ou outro país, e a minha igreja não quer me enviar. O que faço? Então, dava alguns conselhos. E aí recebia várias ligações e pensei, eu preciso trabalhar mais com essas igrejas. As pessoas que estão na retaguarda, dando apoio em diversos sentidos, mas talvez não tenham a mesma visão. E o que aconteceu mais marcante é que nós separamos um tempo do nosso trabalho no Brasil para estar mais na linha, assim, linha de frente, assim, ponta-lance. E saímos no final de 1999 para sair e trabalhar no Oriente Médio, no país da Jordânia, e ficamos lá 1 ano e meio. A gente tinha desejo de fazer algo assim, uma experiência um tanto mais comprida, para poder se adaptar à cultura, tanto eu como a minha esposa. A família
as crianças ainda pequenas, mas nós dois, pelo menos, desejamos isso. E quando finalmente foi possível, nós passamos lá esse tempo e aprendemos muito. Aprendemos sobre a cultura, evangelizamos os muçulmanos lá, fizemos diversos tipos de trabalho. Foi muito, muito rico em termos de experiência. Ficamos 1 ano e meio apenas, porque passando mais que 2 anos fora do Brasil, perdemos o visto de permanência. Então, pensamos, vamos cortar a experiência antes, se Deus não indicar ficar mesmo para mais tempo. Voltamos e chegamos no Brasil em agosto de 2011, aliás, 2001. Sim. Mês seguinte, aconteceu 11 de setembro. E, com isso, eu comecei a receber outras ligações de pastores, de outras pessoas querendo saber sobre islamismo, sobre o Oriente Médio, sobre essas questões. Então, eu comecei a entrar em muitas igrejas novas e também percebi que houve uma falta de preparo. Como que não deixa de acontecer em outros momentos, aqui nos Estados Unidos ou outros lugares? Mas eu pensei que realmente é necessário fazer algo para ajudar os pastores, os demais, a aprender sobre os desafios culturais, sobre islamismo, sobre como usar ou aproveitar melhor dos jovens no seu meio. Então, acho que foi a semente que foi plantada na mente. Aconteceu também que eu conheci um holandês recém-chegado no nosso bairro, que havia feito o curso Perspectivas nos Estados Unidos. Ele é marinheiro, fez o curso na Califórnia, onde começou tudo. E ele chegou na Atibaia vibrando, e quando nós nos conhecemos, quase a primeira coisa que ele disse, olha, você, irmão, você precisa me ajudar a trazer esse curso Perspectivas para cá, para o Brasil. E o Willen, ele se tornou um grande amigo meu, muito, muito legal, as conversas com ele. Mas, no início, pensei, nem sei muito bem o que é Perspectivas. Mas ele tinha feito, ele insistiu. Finalmente, acabei fazendo o curso e percebi a sua conteúdo, a profundidade e tudo mais. Eu pensei, vamos lá, vamos fazer, então. E começamos a reunir uma equipe maior com esse Kevin Butch, que eu te comentei há pouco. O Kevin Butch já tinha feito o curso também nos Estados Unidos, era coordenador de curso. Outros mais, ex-alunos meus, missionários, outros pastores, reunimos uma equipe muito boa. E começamos a trabalhar, porque não é um curso qualquer, mas segue uma certa sequência. E você tem que entender qual é o propósito de cada lição, porque na época eram 12 lições, agora são 13. Mas 12 lições e cada lição tem um propósito específico. Cada palestrante, o apresentador vai fazer do seu jeito. Não é que tem que decorar nada, mas tem que entender pelo menos o propósito da lição. Então, nós começamos a criar esses recursos enquanto estamos formando uma equipe que poderia apresentar o curso todo. Nós pensamos em lançar, e, na verdade, lançamos os primeiros cursos em 2009, os primeiros cursos de todos em Guarulhos, e logo na semana seguinte em Campinas, usando os mesmos palestrantes. Mas antes, nós tivemos algumas simulações. Em Bragança Paulista e Curitiba, durante o feriado de Tiradentes, fizemos um curso bem relâmpago lá, também em 2009. E você quer que eu conte sobre aquela história? Conta aquela história interessante de alguém que participou daquele encontro relâmpago lá. Então, o primeiro encontro de todos foi em 2008, quando a gente estava sem recurso qualquer, mas só com a ideia e várias pessoas que nós queríamos expor a ideia de perspectivas. E em Atibaia mesmo, onde a gente morava, reunimos 70 pessoas. Acho que de 70, talvez 6 apenas havia feito o curso. Então, muitas pessoas já tinham ouvido falar, talvez tinham o livro em inglês, mas não sabiam o que era o curso. Mas nós reunimos líderes, pastores, outras pessoas para tomar conhecimento do curso e também dos nossos planos para lançar o curso já no ano seguinte. E aí, durante 3 dias, passamos 12 lições, e lições de mais ou menos 1 hora e meia cada,
com uma avaliação após cada lição. Uau, uma Então, maratona. Foi muita coisa. A gente provavelmente errou. A dinâmica. Foi muita coisa mesmo. Mas todo mundo aguentou até o fim. Deu certo. Todos sobreviveram. Juramos nunca mais desse jeito, mas... Mas é assim que se aprende, né? Não. Mas foi muito bom. E essas 70 pessoas, muitos depois vieram, se tornaram os nossos coordenadores de curso, palestrantes também, que entenderam o grosso do curso. E aí cada pessoa, você é qualificado já, por causa da sua experiência pastoral, missionário, a ministrar tal aula, aula número 4 ou número 8, assim como for. Então, nesse sentido, o objetivo principal desse encontro, o primeiro encontro, foi alcançado. Produziu frutos. E depois, algo de Deus mesmo, que me surpreendeu e eu mal podia imaginar isso acontecendo, mas eu acho que é uma maneira como Deus funciona também, que Ele pode nos indicar o caminho e nós recebemos aquela chamada, orientação, e depois Ele é tão graciosa, tão bondosa, que Ele pode confirmar que você tomou o passo certo. Vai dando alguns sinais, alguns indicadores de que é isso mesmo. Isso. E aconteceu isso mesmo quando aquele curso de 2008, 70 pessoas na sala. Eu acabei conhecendo cada pessoa, mas alguns mais que outros. E aí, em 2014, então 6 anos mais tarde, houve o tal de Congresso Brasileiro de Missões. E esse congresso foi realizado na Águas de Lindóia. E nós, de Perspectivas, lá com um mês, com um stand montado, e várias pessoas passando para adquirir o livro, saber mais sobre o curso. E uma mocinha chegou, japonesa, e ela chegou perguntando, você lembra de mim? E eu falei, confesso que não lembro do seu nome, o seu rosto é familiar, mas não me lembro do seu nome. E ela se identificou e disse que ela esteve naquele primeiro encontro em Atibaia, no mês de maio de 2008. Eu falei, uau, agora eu lembro de você estava lá sentado no fundo. Ela quase nem fez nenhum comentário lá, mas estava sentada lá junto com o pastor. E ela disse que saiu daquela, que nem é curso, era só exposição daquilo que seria o curso mais tarde. Mas ela ouviu as lições e tudo, e saiu de lá, voltou para a cidade, para Mogi das Cruzes, com seu pastor, e conversando com ele sobre a possibilidade de ser enviado pela igreja para o campo missionário. E aí, em 2014, ela estava de sabático, depois de ter passado 5 anos na China. A China. E ela disse que foi fruto daquela primeira experiência com Perspectivas. Eu confesso. Logo depois, né? Logo depois daquilo ali, ela foi. Eu não sabia nada dessa história, mas a mocinha bem. Despertou nela o propósito também nesse momento. Olha que incrível. Eu pensei, não era para ser assim, era para ser depois. Isso. Mas Deus usou o curso. E Deus usou aquela conversa para mim assim, incentivar, dizer, olha, tá certo, é um curso que Ele mesmo pode abençoar. Ele mesmo pode usar para orientar pessoas ou para despertar interesse pelo campo. Mas é isso, foi uma forma de Deus dizer, você está no caminho certo. Isso aqui é mais um sinal de que o caminho é esse. Isso. Né? Amém. Muito e o interessante é que o curso reúne essa questão do fundamento bíblico, a partir daí a missão da igreja, para então o propósito de alcançar os povos. Então, essa ideia do que é a evangelização de diferentes etnias, diferentes povos, o que é essa tarefa da igreja, que é uma tarefa gigantesca, é outra parte do curso e do conteúdo. Sim. Então, fala um pouquinho mais sobre essa questão do conteúdo, essa ideia de estabelecer essa ponte entre aquilo que é colocado biblicamente como a proposta de Deus para a igreja e o alcance, a realização desse projeto hoje no cenário mundial. Sim. Acho que, se eu tivesse que resumir tudo, o propósito do curso é levar a pessoa, o aluno, a pensar sobre e também priorizar a glória de Deus acima de tudo. E uma das maneiras que nós glorificamos a Deus é ver seu nome sendo respeitado, honrado,
por todos os povos. A minha experiência agora como pastor numa igreja local é que o que nos chama mais a atenção, normalmente, são as questões de casa. Ou seja, o que está acontecendo comigo mesmo, com a minha família. Normalmente, as primeiras orações são essas. Nós queremos orar pelos vizinhos, pelos amigos, pessoas mais próximas. Mas precisamos, de vez em quando, erguer os olhos e olhar mais longe e pensar, sonhar, realmente. Sonhar com aquilo que Deus pode fazer através de nós para, talvez, pessoas que a gente nunca vai conhecer pessoalmente. Ou seja, pensar sobre o trabalho da igreja, alcançar povos, principalmente povos que nunca têm ouvido falar sobre Jesus. E quando essa possibilidade é passado às pessoas, parece uma coisa louca demais, é impossível. Sim, eu diria que, humanamente falando, é impossível. Mas Deus tem tocado na vida de muitas pessoas que se oferecem ao serviço missionário, e também igrejas que querem apoiar esse trabalho, e pessoas que dedicam boa parte da sua vida, se não a vida inteira, para alcançar esses povos, pregar o Evangelho, implantar igrejas, traduzir a Bíblia, outros trabalhos mais. Então, perspectivas têm sido usadas. Eu acho que no mundo inteiro deve ter uns 150 mil pessoas que têm feito o curso, desde seu começo em 1972, eu acho, por aí. No Brasil, desde 2009, mais que 10 mil pessoas, como você tem falado. Esse ano, agora, vai ter quase 2 mil anos, está recuperando quase um tempo perdido depois da Covid. Mas, pela graça de Deus, é uma procura muito grande. E agora, com as condições de fazer o curso online, que não teve tanto assim, oportunidade antes, mas Deus está usando esse curso para despertar interesse, tanto dos que vão como dos que ficam para apoiar. E o curso é para quem? Hoje, para quem está nos assistindo e tem o interesse, sim, né? Ela já tem que ter alguma base, já tem que trabalhar com missões, ou ela não? Posso desenvolver isso através do curso? Na verdade, é para qualquer cristão que deseja crescer no seu conhecimento do plano de Deus. Tem esse elemento bíblico, então exige uma certa preocupação no estudo. 5 lições, cada lição tem uma perspectiva diferente. A glória de Deus, o que é o reino de Deus, o que é o mandato de Jesus, o que é o trabalho da igreja. Então, essas questões são apresentadas na sequência e são estudadas. Então, precisa ter pessoas dispostas a fazer leituras. Os trabalhos de casa não são tão pesados, mas leitura vai colocar o aluno perante outros expositores, outras pessoas com perspectivas. Talvez a maneira que um fala chama mais a atenção que a outra. Então, isso sempre enriquece o curso. Não, e é importante a gente trazer, eu até fiz essa pergunta, porque tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo sim, e que têm um interesse em querer aprender, em querer saber mais, mas não sabe como começar, ou se é para ela. Sim, né? sim. E dessa forma, sim, pode, desde que queira aprender. Isso. O irmão mencionou cerca de quase 2 mil alunos atualmente fazendo o curso, em diferentes polos. Esses alunos estão no Brasil, fora do Brasil também. Como é que é o universo desses alunos? Estão no Brasil, em diferentes polos? Sim, 2 mil quase no Brasil. Nos Estados Unidos não faço ideia quantos que vão fazer agora. Nossa igreja não vai hospedar o curso, mas estamos promovendo o curso para o primeiro semestre do ano que vem. Durante a Covid, estou falando da minha igreja de Oklahoma, mas durante a Covid deu uma parada, mas estamos retomando as atividades com perspectivas. Tanto é que o ano passado houve um curso numa cidade próxima, 40 minutos de carro, e várias pessoas da nossa igreja foram lá para fazer o curso. Pensei, se eles vão lá para fazer o curso, por que não oferecemos aqui em nossa cidade? Lá, no momento, é oferecido em inglês. Inglês nos Estados Unidos e espanhol. Espanhol. E espanhol. Okay. Eu não sei quantos lugares tem já em espanhol, mas não tem outras línguas nos Estados Unidos ainda. Precisamos começar por aqui em português. Pois então. Vamos fazer isso. Começar em português aqui. Já vamos trazer. Vamos sim. Em português também.
Pastor, eu vi que o pastor tem um livro também que fala sobre as missões, tem em inglês, Em tem em pregação, né? português. E eu sei que no livro fala muito a questão da diferença entre missões e evangelismo. Sim. Qual que é essa diferença para quem está nos assistindo? Eu acho que a diferença principal é evangelismo é o dever de todos os cristãos. Devemos evangelizar quem está por perto e contar as boas novas. Cada pessoa, cada cristão precisa estar apto ou pronto para divulgar as boas novas, ou pelo menos contar a sua história, a sua experiência com Jesus. E missões, eu sei que nem todo mundo adota essa ideia, mas eu vejo como a mesma mensagem dada para pessoas ou promovido entre pessoas que não vão fazer parte da sua igreja local. Certo. Tá? Essa visão para fora. Isso. Essa visão... Então, pode ser uma distância geográfica que impede que a pessoa, o novo convertido, vamos dizer, ele não vai fazer parte da sua igreja local. A sua comunidade, se não tem uma igreja, precisa ter uma igreja implantada lá para alcançá-la. Ou pode ser uma questão cultural. E também pode ser uma pessoa do seu próprio bairro, mas que não vai frequentar a sua igreja porque não é a língua materna dele. Então, nessa questão, precisa um trabalho missionário para formar uma igreja que vai atender às suas necessidades. E também cultural à distância, cultural em outros países. Tem tantos, milhares, infelizmente, milhares de povos que não têm nada. Eu vi alguém dizer outro dia que você pode estar em muitos povos e procurar entre todos os seus amigos esse descrente. Todos os seus amigos, ninguém conhece Jesus, ninguém conhece um cristão, ninguém tem Bíblia, ninguém tem igreja próximo. Então, essa é a realidade ainda de muitos povos ao redor do mundo. Então, esses talvez os menos alcançados dos não alcançados. Precisamos valorizá-los, e é difícil, muitas vezes é difícil alcançar, mas o mandato de Jesus inclui todos. Todas as línguas, povos e nações reunidos ao redor do trono em Apocalipse. E precisamos trabalhar para isso acontecer. E esse conceito mais amplo de missões, que inclui, claro, o trabalho transcultural, ele vai reunir desafios gigantescos, né? Mencionou a questão da língua, por exemplo, a questão da tradução da Bíblia para diferentes línguas. Esse é um desafio tremendo pela quantidade imensa de idiomas que são falados no mundo. Também o desafio da transposição cultural, né? Levar a mensagem transculturalmente. Esse vai ser sempre um desafio, o conhecimento da cultura será uma necessidade. É uma coisa que tem sido praticada hoje por várias das grandes agências missionárias do mundo, é a utilização dos locais como missionários. Então, aquilo que a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem trabalhado muito com isso, com a visão do que ela chama de autóctones, ou seja, aquele missionário local que não tem a barreira cultural, a barreira da língua, e pode ser um excelente canal de multiplicação do trabalho missionário. Sim, claro. Mas hoje, o desafio, então, de alcançar o mundo é algo que precisa ser considerado pela igreja. E aí, aquilo que os missiólogos tratam como a Missio Dei, né, a missão de Deus realizada através da igreja. Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de participar dessa obra. E é interessante conhecer um pouco mais dessa trajetória, pastor, porque a gente vê, como eu mencionei, a gente vê a sua experiência de vida, a sua vida foi isso, irmão, tem vivido isso, mas isso sendo transmitido de forma multiplicadora através do curso, através dos seus alunos. Sim. Então, é aquela ideia de deixar um legado não só por aquilo que sua vida como missionário construiu, mas também aquilo que sua vida como formador de missionários e um despertador de vocações, vamos chamar assim, alguém que inspira outros a fazer isso. E a igreja precisa fazer as duas coisas, ou seja, ela precisa avançar no alcance de sua geração, mas, ao mesmo tempo, ela precisa fomentar essa visão e essa paixão missionárias para que as novas gerações alcancem aquilo que a gente não vai conseguir alcançar. Né? Sim, sim. O Brasil, graças a Deus, tem sido muito abençoado por Deus nessas décadas que a gente tem passado no país. É um momento especial, pessoas que recebem o Evangelho, as suas famílias logo em seguida também o recebem.
E Deus não parou ainda com o Brasil nem com brasileiros. Mas outros povos precisam desse mesmo toque. E que isso acontece também entre outros. Eu estive, por exemplo, um tempo atrás, junto com um grupo de iranianos convertidos. Você pensa que o povo do Irã é mais difícil. Quando eu me converti, eu sempre ouvi isso, que tinha tão poucos cristãos entre os iranianos. E hoje em dia há um movimento gigantesco de pessoas sendo convertidas do islamismo, o xiismo. E aí eles estão convertendo por tantos e tantos milhares de pessoas, recebendo a Bíblia, pessoas que passam por perseguição. Mas Deus está fazendo uma obra tremenda. Eu acho que uma das tarefas, os desafios nossos é tentar entender como ajudá-la. Não como gerenciar o trabalho é de Deus, mas simplesmente como chegar perto para apoiar essa obra de Deus, esse movimento que está acontecendo. Entre outras mais. Está falando dos autóctones, a nossa igreja local já apoiava um homem, já há muito tempo, um homem da Letônia, que trabalha lá mesmo. Ele é coordenador de uma rádio lá, que é o único rádio cristã do país. Apoiamos também 2 brasileiros que estão trabalhando na Hungria, outro na Turquia, no Oriente Médio. E estamos em maio. Então, mês de julho, vamos enviar um casal do Nepal de volta para seu país. Nepal, de forma geral, é não alcançado. Mas ela é uma moça, digo, jovem moça, mas ela se converteu nos Estados Unidos e fez estudos na nossa faculdade, se tornou membro da nossa igreja durante aquela época, somente alguns anos. Depois se casou, e o marido também cristão, e agora eles querem ser enviados. Eles nem moram na nossa cidade, mas nós, sabendo desse histórico, nós resolvemos apoiar a ida deles. Então, eles vão passar pela igreja e logo em seguida ser enviados no Nepal. Mas quem melhor do que alguém do Nepal para evangelizar o pessoal de lá? Nem sempre é possível. Tem esses povos que não têm nem cristão e alguém precisa ser o primeiro a evangelizá-los. Mas quando é possível, apoiar o trabalho de uma autóctone é sempre bom. E tem havido um movimento interessante, que é o fato de que hoje há vários países com um conhecimento do cristianismo mais amplo, como é o caso da América do Norte, é o caso do Brasil, que estão recebendo pessoas de muitos países do mundo. Sim. E há histórias muito interessantes de pessoas que acabam vindo para países cristãos e, nesses países, conhecem o Evangelho e acabam retornando a seus países, se tornando missionários lá. Sim. Tem sido um movimento muito interessante, o modo como Deus está agindo através dessas pessoas também para o alcance, e aí queimando várias etapas, né? Todo o processo de aculturação que seria necessário para um missionário estrangeiro acaba não sendo mais necessárias. Né? É bem interessante isso. Nossa cidade é bem do interior. O estado de Oklahoma é muito assim rural. Cidades não são tão grandes, mas nós sempre recebemos, por causa do petróleo, nós sempre recebemos vários alunos internacionais. Na faculdade da cidade sempre tem 2.000 para mais estrangeiros. Então tem um certo perfil, e quando você tem essas pessoas, eu mesmo, eu não somente faço isso, mas procuro incentivar isso na nossa igreja, chegar perto, tomar conhecimento, bate um papo com eles, porque eles são pessoas que vieram de uma longa distância, com grande custo, para estudar em nossa cidade, e provavelmente eles querem conhecer, talvez somente a cultura americana, mas muitas vezes você faz um convite, você já conheceu uma igreja cristã antes? Não, mas quero ir lá. É impressionante quantas pessoas assim recebem esse convite, frequentam a igreja, eles tomam conhecimento, é impressionante mesmo. Então tem que descobrir onde tem essas ligações. Eu acho que cada cidade, pelo menos nos Estados Unidos, provavelmente no Brasil, tem algumas conexões internacionais, e você pode assim incentivar as pessoas da igreja a sair um pouco da sua zona de conforto e procurar essas pessoas que vieram para estar junto conosco.
Não, e isso é interessante porque a gente vê aqui na Flórida também, Muito. né, Olha, pastor? A olha gente só. vê muito aqui e muitas vezes a pessoa vem e ela se sente sozinha. Provavelmente o ela... estado mais internacional dos Estados dos Unidos. Estados Unidos é a Flórida, Imagina. mais brasileira. Também. O estado mais brasileiro. Não, e elas vêm justamente assim, longe da família, longe dos amigos, ela se sente sozinha, vulnerável. E muitas vezes um convite, um acolhimento, né, é o que ela está precisando para abrir e aceitar, conhecer uma igreja cristã e viver esse momento. Então é muito interessante trazer isso, porque a gente também vê muito aqui, né? Na Não sei se você já imaginou isso, que você poderia cumprir o ID de Jesus, alcançar os confins da terra sem sair de casa, sem sair do seu lugar. Você pode, de repente, ter acesso a pessoas de diferentes lugares do mundo, em lugares Unidos como... são reunidos aqui na Flórida. É verdade. Aqui, particularmente na Flórida, a concentração de outras nações, de pessoas de diferentes povos, é impressionante. Mas esse é um fenômeno global. Isso tem acontecido em muitos lugares. Você pensa em Foz do Iguaçu, no Brasil, uma concentração muito grande de povos lá. Exatamente. Ali é outro lugar, ali um foco muito interessante de concentração. E existe isso, aquilo que o João tem visto lá em Tulsa, né? Oklahoma City. Oklahoma City. Oklahoma City. Ok. Mas eu vivi a experiência em Raleigh, North Carolina, quando eu estudei lá, na região. A igreja que eu frequentava lá, a Forest Hills Baptist Church, ela tem um trabalho, já tinha naquela época um trabalho com internacionais. A igreja tinha um ministério só com internacionais, com aulas de inglês gratuitas para estrangeiros, com inglês como segunda língua, e vários projetos para alcançar internacionais com bons frutos, com bons resultados. Já havia, inclusive, na época, deve ter ainda hoje, mas uma igreja só com Farsi, com falantes do Farsi, pessoas exatamente daquela região. Irã, Iraque, pessoas daquela região. E algumas outras igrejas étnicas, hispana, hoje nasceu uma igreja brasileira lá também. Então, são grupos alcançados numa igreja aqui, na América. Legal. É muito bom. É de Deus mesmo. Deus cria caminhos interessantes que a gente, mesmo com bastante planejamento, pensamento, a gente nunca vai nem cogitar. Mas Deus abre portas e, de repente, tem que... vamos lá. Deus abriu a porta, vamos lá. Identificar onde Deus está agindo e tomar parte nisso vai ser sempre uma coisa muito, muito gostosa. Aquele curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, bate muito nessa tecla, né? Sim, Identificar onde Deus está agindo e deixar que Ele nos use naquilo que Ele está fazendo é algo muito inteligente. Legal. É o que vale a pena. Trazendo até uma pergunta um pouco mais pessoal, como que foi para o pastor conciliar as missões com a família? Que eu vi que fala bastante, né, da esposa, dos filhos. E como que foi conciliar? Eles foram juntos? Sempre toda... Eu acho que quando começar cedo, quando as crianças não têm voz, não têm como voltar. Acho que a primeira nasceu em 91, a primeira experiência de campo foi, acho que com 3 meses de idade. Foi isso mesmo. Nós fomos para uma vila dos pescadores no sul de São Paulo, Arari, acho que foi o nome da cidade. E fomos lá junto com a filhinha de 3 meses. E aí, umas aventuras. Não vou contar aqui, porque vou apanhar da minha esposa. Não se tem eu contar. desculpa, né? Não tem desculpa. Com uma bebê de 3 meses. Mas foram assim criados nesse contexto. Foram conosco em lugares no estrangeiro também, levando crianças nas costas. E assim, com os 3, as 2 meninas mais o caçulo. Então, nós fomos. E acho que até isso, para nós, foi a coisa mais natural. Somente levar a família. A minha esposa tem um coração muito voltado para evangelizar e para povos assim diferentes. Mas as crianças nasceram assim e foram criados. E hoje, para nossa surpresa, nós temos 2 gêneros assim ótimos. Os 2 quase nunca tinham saído do nosso estado, Oklahoma. São fantásticos, não é crítica qualquer, mas os 2 estão aprendendo o que é ter essa paixão pelo mundo das meninas. E o bom dos 3 é que você fala, olha, é um trabalho tal país, eu acho que você poderia ajudar. Eu vou lá. Eles querem separar o tempo e fazer isso como prioridade.
Nossa, que lindo, né? Porque é justamente isso, é o meio que a gente convive, a nossa educação, a nossa formação, e aí formando novos Isso. missionários e elas trazendo também os maridos, né, para... Depois, vários alunos nos comentaram que o que para nós era natural, a gente não sabia melhor, para eles foi um modelo. E disseram que, às vezes, fica com aquele medo, o meu nenê só tem 2 anos, ou só tem 1 ano, não posso levar, não posso fazer. Não, mas claro que sim, pode fazer. Tem que ter as suas precauções, tem que pensar sobre algumas coisas a mais, mas Deus é capaz de não somente assim, aproveitar, mas criar portas novas ou pontes novas para alcançar pessoas. Pessoas que também são mães. Vê a sua criança lá, puxa, vem, vamos lá, vamos conversar. Muitas vezes dando conselhos, você acha, não é do meu jeito, mas pelo menos criando as pontes. Olha, interessante. Pastor, que privilégio poder aprender dessas experiências de vida, mas também dessa visão de formação e despertamento. Eu acredito que a gente pode aproveitar mais. Eu gostei muito do livro aqui, exatamente, Pregando Missões, eu prego em missões, lembrando aqui que a igreja deve transmitir essa mensagem do Evangelho, mas sempre despertando entre aqueles que conhecem a Cristo essa paixão pela obra missionária, esse desejo ardente de tornar o Evangelho conhecido em todo mundo para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Então, é interessante poder ver isso e, a partir daqui, quem sabe, ver possibilidades de ter o curso aqui, de alcançar outros brasileiros e expandir isso. Legal. Eu achei bem interessante a gente trazer o curso aqui, né, para a PIB. Vamos pensar nisso. Não, e a PIB é uma igreja missionária, né? A gente também está em vários lugares e formar novos membros também para aderirem e despertar para a missão em si, para estar indo para outros países. A gente tem caso aqui também, né? Na verdade, a gente tem casos já que foram... A obra missionária serve como exemplo. Isso. É a característica da igreja, está no DNA da igreja. Sim. E a igreja só consegue avançar se ela tiver essa visão. A PIB tem essa história, tem essa trajetória. A gente tem trabalho missionário no Haiti, tem trabalho missionário no Amazonas, tem trabalho missionário no sertão do Nordeste. Muito bom. E a igreja tem essa visão, essa paixão. Nós temos aí um casal que era daqui, que deixou a Flórida 11 anos atrás, hoje são missionários na Vila do Jacaré, no Amazonas. Né? Então, estão lá, são nossos representantes lá, é nosso braço, é a PIB presente lá também. Então, as pessoas veem isso e é incrível como isso mexe não só com os nossos conceitos, mas mexe com o nosso coração. E quando conceito e coração caminham numa mesma direção, a gente nada segura a gente. Deus vai nos usando realmente de forma extraordinária. O curso de Perspectivas é algo que Deus tem usado, com certeza. Mas também maneiras diferentes são possíveis. Eu mesmo eu recebi aquele despertamento através de uma viagem. E muitas vezes, quando a gente viaja para um lugar distante ou diferente, você percebe, não tem igreja, não tem quase nenhum cristão por aqui. Isso pode ser aquele despertamento que alguém precisa. Ou pode ser um comentário, uma conversa com um missionário de campo, ou simplesmente tomar conhecimento de uma cultura nova. Então, Deus usa diversas formas. Eu sempre gosto de enfatizar o alicerce bíblico para missões, porque, às vezes, você esquece da história, fica na memória alguma coisa, mas o alicerce bíblico está sempre na sua frente. E você pode olhar e folhear a Bíblia, ver outras passagens, talvez novos comentários, e sempre ter mais embasamento para continuar fiel naquilo que já está fazendo. Perspectivas tem a parte histórica, aliás, bíblica, histórica, cultural e estratégica. E os comentários dos alunos, quem já fez o curso, é que eu me despertei com lição 11. Puxa, que legal, você ouviu já 10 lições, mas aquela lição 11 foi aquela chave de ouro. Ou lição 4, lição 5, então, cada pessoa é uma pessoa diferente comentando, talvez uma história diferente, algo que Deus usou naquela hora, talvez circunstância da vida. Então, o bom de Perspectivas, ele tem vários tiros na direção certa para atingir a pessoa. É porque depende do momento que a pessoa está vivendo também, né?
Acho que depende Sim. muito. E aí cada aula toca em um momento da vida dela, É. por isso que tem aí. Mas já estou curiosa até para saber do curso, porque pelo que conta, né, com os Sim. olhos brilhando aqui, Aham. a gente fica até com vontade de saber e ter mais conhecimento aí de todos os módulos Isso. da aula do curso. Pastor, sobre o livro, onde que a gente pode encontrar? Quem, né, eu já vi, tem em inglês, tem em português, pode falar, a gente consegue... Tá disponível em inglês e português por meio de Amazon. E eu falei para o pastor agora que esse é fruto de Covid. É trabalho meu. Eu estava assim já fazendo exposições em diversos trechos, mas eu simplesmente juntei 20 exposições do Novo Testamento, cada um com uma perspectiva um pouco diferente sobre missões, mas para ajudar quem está pregando e quer pregar mais sobre missões, seja pastor, seja missionário, seja outra pessoa, líder de estudo bíblico. Então, perspectivas, propriamente falando, não uso o livro, não é o livro de perspectivas. Esse é um livro específico sobre pregações missionárias, sermões missionários bíblicos. Isso. Mas o irmão foi um dos organizadores do livro de livro perspectivas. Isso. Sim. Fala um pouquinho dessa obra. Tá. Eu tenho também essa obra, não estamos aqui com ela, mas... Então, quem idealizou Idealizou. isso, o curso todo foi o Ralph Winter, agora já faz um tempo falecido, mas um genial, também missionário experiente, missiólogo, homem fantástico. E ele, depois de um congresso urbana, que é um grande congresso de jovens a cada 3 anos nos Estados Unidos, ele percebeu que esses jovens precisavam de uma orientação maior. Então, ele organizou um curso e fez isso na Califórnia, logo depois daquele congresso, e reuniu algumas dezenas de pessoas e ficaram muito encantados com o material, com as apresentações e tudo mais. E aí começou a surgir. No início, acho que ele reuniu, eu não sei quantos artigos, mas como um volume só, acho que 120 artigos, números diferentes. Então, um livro meio grosso. E aí esse foi revisado com mais assim, artigos possíveis, passou por uma segunda edição, uma terceira edição. Na verdade, eu peguei a terceira edição em inglês, quase ao mesmo tempo que eu peguei a primeira edição, que foi traduzida para o português. 4 volumes, alguém vai lembrar que uma capa verde, acho que o Mundo Cristão era editora. Eu sempre usava aqueles 4 volumes nas minhas aulas lá no seminário. Mas aí, então, já tinha uma terceira edição em inglês, e quando estava sendo preparado, a 4ª edição é que nós começamos o trabalho para lançar o curso. Então, para não ficar muito confuso, mas nós pegamos 40 artigos daquela primeira edição, que já tinha traduzido em português, juntamos mais 40 que nós mesmos traduzimos da terceira e da 4ª edição em inglês, e juntamos mais 40 de autoria nacional. Então, pessoas que já eram conhecidos por falar, por ser congressistas ou pastores conhecidos que falavam com muita propriedade sobre missões, diversos aspectos, ou missionários de campo. E juntamos esses 3. Então, o que já existia em português, o que foi traduzido para o português, e também os de autoria nacional. Eu ajudei mais nesse terceiro elemento. Eu ajudei a selecionar alguns do segundo grupo, mas o primeiro grupo era já pacote fechado para nós. E, pela graça de Deus, foi uma coisa com, assim, um espírito mais brasileiro, mais latino, e esse era o nosso desejo, que não houve apenas uma réplica do inglês, mas algo que, assim, respirava mais o Brasil. Eu quis fazer referência a essa obra porque realmente ficou uma obra espetacular, em termos de conteúdo, riquíssima, muito boa. E eu sei que o irmão foi um dos organizadores e quis puxar esse assunto aqui, porque essa é uma obra realmente que merece ser consultada, tem em português, então é bem interessante. O irmão fez referência ao Congresso Urbana, né, que é um congresso histórico de despertamento missionário. Eu recentemente tive o privilégio de ir à região lá de Champaign, Urbana, ali ao sul do Illinois, e a boa notícia é que existe naquela região, ali a região universitária, muitos estudantes universitários, existe um núcleo de trabalho com brasileiros lá, legal. Né, de estudantes universitários brasileiros que estão fazendo um trabalho ali muito bonito,
bonito de se ver. Inclusive, quando eu estive lá, participei do batismo de um daqueles estudantes que foi batizado na Igreja Brasileira de Chicago. Né? Estive lá com o pastor de Chicago, conhecendo aquele trabalho ali. E aí conheci um pouco mais da história dos congressos de despertamento missionário que, historicamente, ocorreram naquela região de Urbana. Legal. Se a gente deixar aqui eles com as histórias, esse podcast não... Porque devem ter, né, muitas histórias para contar, né? Pastor Kevin, para a gente ir para a finalização aqui da nossa entrevista, qual que é a importância das missões segundo a Bíblia? Eu vi que, né, o pastor fala bastante... De missões... segundo as Escrituras, né? A sim. gente sabe que Jesus foi um grande missionário, mas sim, trazendo... Sim. Eu vejo essa importância desde o começo da Bíblia. Você pensa algo tão simples como o homem e mulher sendo criados na imagem de Deus. E aí nós somos assim, imagens, nós somos quase um espelho daquilo que Deus, quem é Deus mesmo. Mas esse espelho quebrou, na queda quebrou, e nós ficamos manchados e tudo mais, mas Deus está restaurando esses espelhos através da graça de Jesus, está restaurando. Mas também em Gênesis 1 fala que não somente que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas que o homem deve se espalhar por toda a terra. E essa ideia de se espalhar por toda a terra, o homem entendeu, Adão e Eva foram, e seus descendentes também foram, até certo ponto. E aí, em Gênesis 11, você percebe aquele episódio da Torre de Babel. Eles pararam lá, e Deus queria que fosse mais adiante, e aí deu aquela confusão das línguas e tudo mais. Mas o resultado, quando Deus os castigou, foi que eles cumpriram a missão. E por 2 vezes diz que eles foram e entraram em todas as etnias ou culturas. E aquela contagem, na verdade, a listagem de culturas que tem naquela altura de Gênesis, são os países que são representados. E logo em seguida, em Gênesis capítulo 12, o Abraão é chamado. Eu achei interessante, fascinante, na verdade. Abraão é chamado de uma das culturas pagão, assim, de Ur, lá da Mesopotâmia. Mas ele é chamado por Deus, ele conhece o Deus verdadeiro, Yahweh, é indicado, você vai caminhar para o ocidente, para uma terra que eu vou te mostrar. E quando chegar lá, ou aliás, nesse caminho, também é orientado, você vai ser abençoado, os que te amaldiçoem também vão ser amaldiçoados, e por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Interessante. Todas as famílias da terra. Ou seja, o fruto da Torre de Babel, esses países todos que foram assim, espalhados, um trabalho assim, mais complexo, mais difícil, porque tem tantas línguas agora, mas Abraão foi chamado para abençoar todos. E ele sozinho, quase que impossível. Ele tinha que abençoar quem estava na sua proximidade, mas através dos seus descendentes, Isaac, Jacó, todos os israelitas. Então, eles começaram a entender, nosso propósito é isso. Então, eu vejo no Antigo Testamento um grande desdobramento desse trabalho, o desejo de Deus ser honrado por todos os povos, desde o princípio, e criando os meios através do povo redimido. Israel, agora a igreja, mas criando os instrumentos, ferramentas nas suas mãos para abençoar outros. Nós somos vasos de barro mesmo, mas com o trabalho de Deus, ele pode alcançar pessoas novas e culturas novas que precisam ouvir as boas novas. Interessante, porque isso dá à Bíblia um fio condutor. Isso. A coerência está aí, o fio condutor do projeto está assim. Quando você chega no Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas e raças, estamos diante do Cordeiro para adorar o Cordeiro de todas as nações. Ou seja, aquilo que é declarado lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpre num projeto para a eternidade. Essa linha, esse fio condutor é muito interessante. Eu às vezes, contava uma ilustração da seguinte forma.
se você perguntar para um argentino quem é o melhor jogador de todas as épocas, provavelmente vai dizer, Maradona. Maradona era fantástico. O segundo melhor da Argentina, o melhor do mundo. Mas aí ele recebe, então, um tal de elogio do povo da Argentina, mas quanto mais esse elogio, se o brasileiro também dizer, olha, eu acho que entre todos, o Maradona era o principal. Agora, mais que o Pelé, mais que outros, mais. Mas se o pessoal do mundo inteiro disser que Maradona mesmo é o melhor jogador de todas as épocas, aí o elogio é o máximo. Eu acho que é isso que Deus quer. Ele não quer ser reconhecido apenas por um grupo de europeus, de norte-americanos, nem só de brasileiros, mas ele quer ser elogiado, honrado por pessoas de todas as culturas. E cada cultura vai dizer, por sua vez, os nossos deuses nem se comparam com o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é o Deus supremo, o Deus máximo, e ele é o melhor de todos. E quando chegar nesse ponto, todos vão se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Deus dos deuses. E a única forma de as nações reconhecerem que ele é o Deus verdadeiro é se conhecerem. Sim. E para que o conheçam, é preciso que a mensagem chegue até essas pessoas. Sim. Nossa, que lindo. Eu ficaria aqui horas. Que honra estar aqui nessa mesa com os dois pastores. Incrível, pastor. Mais alguma questão? Na verdade, só gratidão. A gente tem muitas, né? Mas o tempo não permite. O pastor ainda tem que ir para o aeroporto. A gente está muito feliz, né, em ter aceitado o convite de estar conosco, participando do nosso PIB Florida Cast. É uma honra, né, receber pessoas tão incríveis, assim, com tanta sabedoria para compartilhar conosco e com quem está também em casa nos assistindo. Com certeza, a voz vai chegar muito longe, né? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Felicidade grande tê-lo conosco, pastor. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus continue usando a sua vida. Amém. Aqueles que nos têm acompanhado aí no podcast também, gratidão por sua atenção, por estar com a gente. E, claro, gratidão à nossa host aqui por nos comandar nesse encontro. Imagina, a honra é minha e um agradecimento também especial a toda a nossa equipe, né, dos bastidores. Nós temos pessoas incríveis aqui trabalhando nos bastidores para que esse podcast esteja no ar. Obrigada e até o próximo PIBcast Flórida.